Bom, doutora, é um prazer muito grande a gente poder retomar aqui as nossas lives das quintas-feiras no quadro Explica Doutor. Hoje, nosso 40º episódio, como você falou, e estávamos com saudade, muita saudade. 2 semanas sem fazer live aqui com vocês, parece uma eternidade. Então, a gente precisa externar esse cuidado, a gente precisa compartilhar isso porque realmente é muito importante, tá? A gente vê acontecendo muitos mutirões, a gente vê acontecendo muitas cirurgias e hoje mesmo na clínica chegando grandes complicações, chegando muitos casos de pessoas completamente cegas, perdendo a visão por uma questão de fazer cirurgias sem condições necessárias, apropriadas, clínicas, questão do diabetes. Então é sobre esse assunto, um assunto delicado, um assunto importante se tratar, que a gente vai poder falar aqui nesse momento agora. A gente queria aqui poder estar falando para vocês só de coisas muito boas, só de coisas que poderiam realmente trazer de volta a visão. Mas a gente vai fazer algo para prevenir você que tem diabetes de se submeter a uma cirurgia de catarata sob qualquer condição que seja, com glicemia alta, com pressão aumentada e na hora ter algum tipo de problema que depois pode ser irreversível. Então é sobre esse tema, o mais solicitado nessas últimas semanas aqui no nosso site da Olhar Saúde, que nós vamos debater nos próximos minutos aqui com vocês, tá bom? Perfeito, doutor Álvaro. Então, vamos começar a nossa live falando sobre esse assunto, tá certo? E antes da gente iniciar, eu queria que vocês aí que tivessem assistido essa live, se vocês souberem qualquer pessoa que tenha diabetes e que já tenha catarata e que quer acompanhar a nossa live, encaminha aqui na lateral inferior direita, tem um triângulozinho que vocês podem encaminhar essa live para pessoas que têm diabetes, para entrar na live agora ao vivo e fazer as suas perguntas. A gente tem aqui inicialmente algumas perguntas que eu vou fazer para o doutor Álvaro, mas depois a gente vai abrir para perguntas. Então, fique à vontade para perguntar sobre catarata, sobre diabetes e qualquer outra dúvida, se você tiver também alguma dúvida, algum questionamento sobre a sua visão, aproveita esse momento que vai estar aqui eu hoje, doutora Raiza, oftalmologista, juntamente com o doutor Álvaro, também oftalmologista e especialista em catarata e retinopatia diabética em pacientes com diabetes. E a gente vai estar aqui hoje nessa live para poder tirar todas as suas dúvidas com relação a catarata, a diabetes e a qualquer problema na sua visão, tá bom? Então vamos começar, doutor Álvaro. Então, antes da gente começar a falar sobre a catarata e o diabetes, os cuidados no intra, no pré-operatório e no pós-operatório, eu queria que você orientasse aqui um pouco o que é a catarata e o que é o diabetes. Um conceito geral para as pessoas entenderem o que a gente vai estar falando e no decorrer a gente vai explicar sobre as condições das cirurgias. Fale um pouquinho o que é a catarata e o que é o diabetes. Bom, pessoal, a catarata é uma opacidade, ou seja, um envelhecimento de uma lente que nós temos dentro dos olhos, chamada cristalina. Essa lente ela tem a consistência de uma clara de ovo, crua, à base de albumina. No olho é a cristalina, uma proteína específica. E aí, com o tempo, essa proteína de dentro dos olhos vai oxidando, vai desnaturando, envelhecendo, como um ovo que vai fritando e vai ficando branco. Ao ficar branco, a pessoa naturalmente perde a transparência dos meios e começa a ficar com a visão embaçada, como uma névoa, uma catarata. Cataratas do Niágara Falls, cataratas do Iguaçu, são névoas. Então a visão fica enevoada. E isso é o conceito de catarata. E tem tratamento para isso com cirurgia e tem prevenção para isso com a base de alimentação, que é o que nós vamos falando cada vez mais. A doutora Reis é nutricionista e oftalmologista, também depois pode complementar em relação a isso nas redes sociais. Então, dá para prevenir catarata? Dá. Dá para tratar a catarata? Dá. A alimentação é importante? Muito importante. Os exames são importantes demais. Diabetes, o conceito é o aumento da glicose no sangue, né, causado por um defeito no pâncreas, um órgão que nós temos dentro do abdômen, que acaba ocorrendo uma elevação por falta de insulina. Ou seja, o pâncreas não produz a insulina, o açúcar aumenta e gera graves complicações. Complicações nos olhos, no coração e nos rins. Por isso que é muito grave a questão do diabetes. Conceito, hemoglobina glicada, que é um exame de sangue acima de 6,5 é diabetes. Glicemia em jejum acima de 126 é diabetes também. Ou ainda uma glicemia esporádica, sem estar em jejum, acima de 200, confirma que a pessoa tem diabetes. Perfeito, doutor Álvaro. Então, você já deu uma breve explicação o que é a catarata e o que é o diabetes, tá certo? Para as pessoas entenderem do que a gente está falando, tá? É importante falar que a catarata mais comum, existem vários tipos de catarata, mas a mais comum é a relacionada ao envelhecimento, que é a catarata senil,
que acontece com o decorrer da idade, né, com o decorrer do envelhecimento, mas existem outros tipos de catarata também. Então, nem sempre catarata só pode dar em pessoas mais idosas, né, a partir dos 50, 60 anos. Tem cataratas que apresentam por um trauma, por exemplo, pessoas que utilizam muito corticoide também pode ter catarata, alguma inflamação, alguma alteração nos olhos também pode causar catarata. Então, existem outros tipos de catarata também. E até mesmo pessoas que têm diabetes, a catarata ela acaba vindo um pouco mais rápido. Então, existem vários tipos, tá bom? Bom a gente ter essa diferença para vocês entenderem que a catarata, às vezes, não também acontece só em pessoas mais idosas, tá? Então, já falamos um pouco o que é a catarata, um pouco sobre os tipos, falamos sobre o diabetes, e agora vamos falar dos cuidados do pré-operatório. Por exemplo, doutor Álvaro, uma pessoa que já tenha catarata e que ela tem diabetes, quais são os cuidados no pré-operatório? Antes da gente indicar a cirurgia, quais são os cuidados mais recomendados com relação à glicemia, com relação aos exames? O que que você pode estar falando sobre quais são os cuidados para a pessoa que já tem diabetes e tem catarata? O que que ela deve ter de cuidado? Bom, para explicar isso, eu vou usar um exemplo hoje da dona Terezinha, uma paciente nossa que viajou 400, quase 400 quilômetros. Ela mora numa cidade aqui do Maranhão chamada Santa Inês. E ela veio para cá, hein, completamente cega, totalmente com a visão perdida de um lado. E eu fui avaliar os fatores de risco que levam à catarata. É o sol, cigarro, bebida, uso de corticoide e o diabetes. Ela não tinha nenhum desses quatro aqui, só tinha o diabetes. Ou seja, o diabetes foi capaz de tornar ela totalmente com a visão perdida de um lado, apenas pelo diabetes. Quando fui ver o exame dela de sangue, quase 300 de glicemia, deu quase 12% de hemoglobina glicada. Então, para você ver o poder de oxidação, o poder de destruição que um fator só, o diabetes, é capaz de levar no olho da pessoa. E isso é uma condição grave. Mesmo com a cirurgia, quando a catarata chega nesse ponto, a chance de recuperação ela diminui bastante. Então, assim, catarata é grave e quando tem diabetes, isso se torna ainda potencialmente mais de maior nível de comorbidade para a pessoa depois. Então, vamos lá, vamos entender. O que a gente precisa fazer? Entender o primeiro passo no exame oftalmológico. A gente precisa saber se é só a catarata que está comprometendo a visão ou se tem algum outro fator. Por exemplo, se a retina, que é o fundo do olho, ela também está comprometida. Em certos casos não é possível ver, como esse caso hoje da Dona Terezinha, porque gera uma catarata total. Mas na maioria dos casos a gente consegue ver se a retina está comprometida. Porque se a retina estiver comprometida, o primeiro passo é cuidar da retina, não é fazer a catarata. Então, se você está agora, meu Deus, pelo amor de Deus, não vai nesse mutirão de catarata. Se você tem diabetes e fizer uma cirurgia de catarata e tiver com a retina já comprometida pelo diabetes, você sangra naquele momento e pode piorar muito a sua visão. O primeiro passo é você cuidar da retina, do fundo do olho. Ainda mais se você tiver diabetes. Qualquer sangramento, uma retinopatia, uma doença do fundo do olho que não for tratada e que seja primeiro tratada a catarata, ela inflama e piora o sangramento dentro do olho. Então, sempre lembrar, cuidar primeiro da retina e depois com a retina ok, aí faz a cirurgia de catarata para corrigir e restabelecer a visão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, exame laboratorial, exame de sangue. A gente precisa de um exame com uma glicemia controlada, abaixo de 200 pelo menos. E uma hemoglobina glicada, que é a média dos últimos 3 meses, é uma memória glicêmica, uma memória de 3 meses de controle do diabetes, abaixo pelo menos de 8%. O normal é abaixo de 6,5%, mas é aceitável até abaixo de 8%, para que a gente possa fazer a cirurgia e esperar uma cicatrização adequada, com o menor risco de infecção, com a maior chance de haver uma recuperação apropriada desse paciente. Então, você que está ouvindo agora, grave isso. A sua visão depende do seu conhecimento, depende da sua disposição em se cuidar, da sua disposição em buscar um tratamento adequado, e essas orientações são fundamentais para que você tome uma decisão correta na sua vida, tá bom? Catarata é grave em pessoas com diabetes. Fora os alunos online, fora os cuidados que a gente tem feito, e até pessoas de outros países. Por quê? A pessoa entendeu que dá para cuidar do diabetes, sim, mas catarata não é a prioridade.
Catarata, repito, não é a prioridade em quem tem diabetes. A prioridade é cuidar da retina, é cuidar do fundo de olho, é fazer uma equipe multidisciplinar, como nós temos nos nossos programas, para poder cuidar de você. E é isso que nós temos feito esse trabalho, não só para a equipe de pacientes, mas agora também orientando médicos, ajudando médicos de todo o país também a servir, a cuidar melhor de cada paciente. Não é isso, doutora Raiza? Perfeito, doutor Álvaro, exatamente isso. Então, é muito importante a gente saber o momento certo, né? Então, principalmente pessoas que têm diabetes. Então, tem um risco muito grande a gente operar a catarata e ter muitas complicações, tá? É isso que a gente não quer. Então, por isso que é importante você estar bem orientado, saber o momento certo, saber qual é o valor da sua glicemia, da sua hemoglobina glicada, tá certo? Então, é importante aqui, doutor Álvaro, a gente falar, você falou da glicemia em jejum, né? Que tem que estar abaixo de 200, e a hemoglobina glicada também, que tem que estar, o ideal mesmo é estar abaixo de 6,5. Mas aí em torno até 7, abaixo a gente ainda pode, dependendo do caso, operar, mas o ideal mesmo é que seja abaixo de 6,5 para que a gente faça a sua cirurgia com toda a segurança e no momento ideal para que você não tenha as complicações, para que você tenha uma recuperação adequada, uma cicatrização maravilhosa e consiga enxergar bem, que esse é o nosso grande objetivo, né? Perfeito, Tal. Então, você já falou um pouco sobre os principais cuidados no pré-operatório, os exames. E agora no intraoperatório, no dia da cirurgia. Quais são os cuidados durante a cirurgia, no momento da cirurgia? Quais são os cuidados que você, como médico, você tem com seus pacientes, juntamente com a nossa equipe multidisciplinar? E também o paciente. Qual é o cuidado que ele tem que ter no dia da cirurgia? Quais são as orientações que você dá para esse paciente no dia da cirurgia? Que a gente já fez todo o pré-operatório, já dá tudo direitinho. Vamos operar amanhã. Quais são os cuidados que esse paciente tem que ter no dia da cirurgia de catarata? Bom, pessoal, então, uma vez estando com os exames sob controle, uma vez a pessoa sabendo que a retina está bem tratada, sabendo que a retina está saudável ou já tratada com laser, está pronto para fazer o tratamento da catarata. A cirurgia de catarata é uma cirurgia hoje que dura em média de 5 a 10 minutos. Não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia muito delicada, mas é uma cirurgia rápida, precisa e previsível, que gera um resultado na vida da pessoa excepcional. Um resultado fantástico de recuperação da visão. É como se você tirasse uma capa branca, assim, tirasse um óculos embaçado para a pessoa ficar enxergando nitidamente. Essa é a perspectiva, essa é a esperança da pessoa ao fazer um tratamento de catarata. Nem toda catarata é igual. A catarata, como eu falei para vocês, ela é um depósito de proteína. Então, ela vai endurecendo como um cimento que fica mole, na nossa época mais jovem, e ela vai endurecendo, petrificando ao longo do tempo. Isso que eu explico para os meus alunos, explico agora para vocês de todo o Brasil. Então, quanto mais dura tiver a catarata, mais difícil é de removê-la do modo menos invasivo, que é o modo que, de fato, é emulsificação, quebrando em pequenas partes. Quanto mais avançada ela tiver, mais é a opção de a gente tirar ela como um todo, tirar ela inteira, como a chamada fato emulsificação, fasectomia extracapsular, tirar ela toda. Então, assim, para você entender, catarata, no dia da cirurgia, nós fazemos uma anestesia, que pode ser local, com colírio, ou com uma aplicação de uma anestesia aqui nessa região, tá? Aqui na região infraorbital, para que o olho fique sem sensibilidade, sem dor. Dessa forma, o paciente acaba fazendo uma cirurgia sem nenhum tipo de intercorrência em termos de dor, sem sentir um incômodo que poderia sentir. E aí a pessoa vai, faz uma incisão, e aí a gente entra com o aparelho e remove essa massa de dentro do olho. Ao remover essa massa de dentro do olho, nós implantamos uma lente para substituir. Porque essa lente que nós temos dentro do olho natural, que ficou branca, que se deteriorou, que oxidou, que desnaturou essa proteína, que perdeu a função dela, agora ela precisa ser substituída por uma outra. Então, essa nova lente que é colocada, ela tem 1 centímetro mais ou menos de tamanho, ela é permanente dentro do olho. E aí garante que a pessoa restabeleça essa transparência, que a luz, que as imagens consigam entrar nos olhos e serem identificadas pela retina. Isso que garante a pessoa enxergar. Tira-se uma capa e coloca uma lente. Doutor, nem sempre pode colocar a lente. Quando ela é muito grave, a cirurgia às vezes não coloca a lente no primeiro momento e pode ser colocada depois. Pode usar um óculos, de repente. Então, cada caso precisa ser estudado de modo mais tradicional. Mas o mais comum mesmo é tirar a massa de dentro do olho, que é catarata, e implantar uma lente. E aí tem vários tipos de lente. Desde as mais básicas, assim, as mais simples, de material, com as lentes mais sofisticadas, as que dão uma melhor performance visual, que dão uma melhor qualidade de visão para a pessoa, que às vezes até fica sem óculos. A pessoa pode ficar até independente dos óculos, enxergando tanto de longe quanto de perto.
Então, esse é o preparo básico, tá? Cuidado de quem tem diabetes. O jejum muito prolongado não pode, porque pode baixar muito a glicemia. Exemplo também, dentro da cirurgia, no caso, as estruturas de dentro dos olhos de quem tem diabetes são geralmente mais delicadas, a gente tem que manipular com mais cuidado, porque há um retardo, geralmente, na cicatrização, incisões menores, com menos, digamos, agressão para o olho da pessoa com diabetes. Tudo esses são cuidados para que a pessoa possa recuperar bem a visão e ter um sonho realizado na sua vida, que é de ter a sua visão devolvida por um tratamento como esse. Perfeito, doutor Álvaro. Então, você já explicou bem quais são os cuidados do intraoperatório, como é que deve ser no dia da cirurgia, a gente já entendeu bem. E depois, no pós-operatório, depois que a pessoa faz a cirurgia, depois que a gente realiza a cirurgia com todo sucesso, com todo cuidado, feito o pré-operatório adequado, analisado todos os exames, fazendo uma cirurgia com todo cuidado, com todo carinho, no pós-operatório, como é que funciona a recuperação desse paciente, como funciona a cicatrização, qual é a importância para as pessoas que estão aí assistindo a live, que têm diabetes, que têm catarata? Quais são os cuidados que ele tem que ter no pós-operatório da cirurgia de catarata? Bom, uma vez realizada a cirurgia, a pessoa sai com um tampão. Esse tampão ele fica durante mais ou menos 6 horas no olho. Depois ele pode tirar e já começar a instilar os colírios, que são colírios à base de antibiótico, que serve para evitar infecções, e colírios à base de anti-inflamatórios, que evita a inflamação que é inerente ao processo cirúrgico. E ele usa isso geralmente por um mês, tá? Um mês em processo de desmame que nós fazemos, que é de regressão gradual da dose, para que não haja um impacto aí no sistema endócrino da pessoa, tá? Então, há essa redução da dose a cada semana e a pessoa vai se recuperando. Existe um óculos escuro de proteção que nós, inclusive, cedemos em qualquer unidade nossa da rede Olhar Saúde. A pessoa que faz a cirurgia, ela recebe de presente esse óculos escuro, que serve para duas funções básicas. Primeiro, é que a pessoa acaba se protegendo de poeira, protegendo do vento, protegendo de cair algum tipo de detrito no olho da pessoa, que possa causar algum tipo de irritação nesse olho. E segundo, é que a sensibilidade à luz, imagina só, a pessoa vive aqui com uma catarata. Então, a quantidade de luz que entra no olho, ela acaba sendo filtrada pela catarata. Então, entra pouco. A pessoa vive ali numa quantidade de luz bem pequena, que passa para dentro do olho, porque é filtrada pela catarata. Quando você tira a catarata, acaba que aquela luz vem de uma vez já. Ou seja, vem agora 100% de luz entra no olho, porque agora houve uma transparência. Isso dá muita sensibilidade à luz. É muito comum a pessoa que opera, doutor, estou vendo tão bem que eu estou vendo agora as luzes estão me incomodando. Pô, claro, passou tanto tempo sem receber luz e agora de repente recebe uma grande quantidade de luz, porque tirou a catarata. E aí, por isso, esse óculos também tem essa função de ser uma transição entre esse período de menos luz, que era antes de operar, e após a cirurgia de catarata. Então, o óculos funciona ali um mês como uma transição para que ocorra esse restabelecimento visual sem essa fotofobia, sem esse incômodo tão grande com a luz do sol pós-cirurgia. Mas é basicamente isso. Quem tem diabetes se recupera, usa o colírio, tem uma recuperação boa também da visão e acaba, né, depois de um mês, tendo o seu resultado final na avaliação mensal que nós fazemos em qualquer unidade da nossa rede. Perfeito, Oswaldo. Então, um breve resumo do que a gente já falou um pouco aqui nessa live. A gente já falou um pouco o que é a catarata, o que é a diabetes, quais são os principais cuidados no pré-operatório, antes da gente indicar a cirurgia, quais são os exames, os valores dos exames que têm que estar adequados. A gente falou um pouquinho do cuidado no dia da cirurgia, que é o intraoperatório, quais são os cuidados que a gente, como médico, tem que ter durante a cirurgia e também o paciente. E falou um pouco sobre a recuperação do pós-operatório, que você tem que ser a base dos colírios, tem que usar direitinho os colírios adequadamente, que a gente passa na receita, utilizar o óculos escuro, como o doutor Álvaro falou. Os pacientes ficam muito em dúvida com relação à alimentação, e aí eu tenho todo o carinho, todo o cuidado de orientar muito bem, porque como o doutor Álvaro falou, além de médico oftalmologista, também sou nutricionista e atendo muitos pacientes com diabetes também, já atendi muito. Então, eu oriento muito a alimentação também, é muito importante, tá certo? A alimentação rica em vitamina C para melhorar ainda mais a cicatrização, tá certo? E a gente já entendeu tudo, o intraoperatório, o pós, o pré-operatório, o que é catarata, o que é diabetes. E agora, doutor Álvaro, uma pergunta muito interessante. Qual é a grande importância de uma equipe multiprofissional
para cuidar desses pacientes que têm diabetes, que tem catarata? Quais são os cuidados? Esse paciente é ideal ele passar por quais profissionais? Porque a gente aqui como médico, eu também como nutricionista, é muito importante. Mas esse paciente ele tem que estar envolto por outros profissionais, porque como o doutor Álvaro falou, e como a gente fala muito nas lives, quanto mais orientação a gente passar para o paciente, ele receber e absorver, melhor ele vai ter o controle do diabetes, vai ter o cuidado pós-operatório na sua catarata. Então, qual é a grande importância de uma equipe multiprofissional e multidisciplinar no cuidado e no acompanhamento desse paciente que tem diabetes, que tem catarata, doutor Álvaro? Fale um pouquinho sobre a importância. Bom, doutora Raiza, isso eu diria que é fundamental. É o que nós percebemos hoje, infelizmente, em todo, até mundo, no Brasil, sobretudo, é um cuidado muito específico para o olho da pessoa. Então, a pessoa vai e cuida apenas do olho, mas não resolve o problema. Esse é um dos diferenciais nossos que nós colocamos na nossa Olhar Saúde e no nosso trabalho também, desde quando eu voltei de Brasília para cá, para o Maranhão. Qual é a ideia? Se você tem uma doença chamada diabetes, e essa doença ela vai atingir vários órgãos do corpo, inclusive o olho. Pô, não faz sentido só cuidar do olho da pessoa. Porque a gente estaria cuidando apenas da consequência e não da causa. Porque a causa é o diabetes. Por isso que o diabetes ele não é e não deve ser cuidado apenas por um médico, por um profissional de saúde. Exige uma equipe para isso. Por isso que hoje nós entendemos que para uma pessoa ter resultado no tratamento da visão do diabetes, isso nós digo porque nós temos 5.000 pacientes com diabetes, que nós acompanhamos, que nós cuidamos, já operamos, às vezes não opera, acompanha. Pessoal, o padrão é esse. As pessoas que conseguem ter resultado no tratamento do diabetes são aquelas que a gente conseguiu dar uma equipe multidisciplinar. A gente conseguiu ter um programa nosso para isso, que a gente fornece, que tem o endocrinologista, a avaliação nutricional, a avaliação psicológica e também a avaliação oftalmológica. É isso que faz diferença. Esse suporte que o paciente tem, tá? É isso que tem feito. Isso a gente faz online também para todo o Brasil e faz também aqui de modo presencial, nas nossas unidades. Essa que é a importância, doutora. Imagina uma pessoa que tem um abalo psicológico. Ela não consegue lidar porque está com um problema com o filho, com o marido, com alguma coisa na empresa dela, onde ela trabalha. Ela não vai conseguir tomar os remédios, não vai conseguir se manter tranquila para cuidar do diabetes. Isso que faz diferença. A pessoa, por exemplo, que está sem acompanhamento de um endocrinologista, que é o médico especialista, que é a pessoa que realmente cuida do diabetes. A pessoa precisa de um endocrinologista, pessoal, é fundamental. A pessoa, por exemplo, que está com um endocrinologista, está se alimentando direito, mas não está acompanhando com o oftalmologista. O que adianta? Não vai saber quando aparecer aquele primeiro sangramento. Então, o ideal é ter a união das 4 coisas que nós temos, graças a Deus, hoje, formatamos e funciona hoje, replicado para todo o Brasil. E é até patenteado o nosso diabetes com visão. Marca registrada, graças a Deus. Então, assim, endocrinologista, oftalmologista, a parte psicológica e a parte nutricional para vocês. Então, é isso que funciona e que tem dado resultado hoje para a gente. E a gente não para de coletar testemunhos, de coletar a história de pessoas que se transformaram, pessoas hoje que mudaram a vida completamente, porque passaram a entender que para cuidar da sua visão, não é só cuidar da visão, não é só cuidar do olho, é cuidar do corpo, é cuidar da vida. Por isso que o nosso lema da nossa rede de clínicas Olhar Saúde é o cuidado que vai além dos olhos. Não é só o olho. A gente não está preocupado só com o olho. Está preocupado com você, com Dona Maria, com o seu José, com o seu João, com Dona Terezinha e toda a população dos 25. Estamos quase chegando a 30.000 maranhenses aí, pessoas cuidadas pela Olhar Saúde. E a gente é só gratidão. Nosso coração está cheio de gratidão por vocês. Perfeito, Álvaro. É isso que a gente fala, né? É isso que a gente respira. É esse o nosso propósito, faz parte dos nossos valores, né? Como pessoa e como ser humano mesmo da clínica, como médico, né? Não só eu, como você, como todos os outros médicos também, são muito assim, são muito cuidadosos, são muito humanos. Então a gente está aqui para cuidar, para servir as pessoas. Então o nosso cuidado vai além do olho. A gente cuida do olho, lógico, é a nossa área, a nossa especialidade, que a gente fez residência e tudo, mas a gente muito além do olho, a gente cuida da pessoa como um todo. Então a gente cuida dela no geral. Então, essa é a grande diferença. E aí, aproveitando esse tema que a gente falou sobre o cuidado multiprofissional, vamos aproveitar para responder aqui, começar a responder as perguntas, e da Gracilene Rodrigues Ferreira, que tem a ver com esse tema que a gente falou. Ela falou assim: boa noite, gostaria de saber se vocês só atendem pessoas com diabetes, porque já tive um problema na retina, já fiz 3 aplicações, mas não consigo enxergar direito do meu olho esquerdo.
Então, aproveitar esse tema, doutor Álvaro, explica um pouquinho para a Gracilene o que pode estar acontecendo, o que pode estar acontecendo, porque mesmo fazendo as aplicações, ela não está tendo uma boa resposta. Gracilene, muito obrigado pela pergunta. Vamos responder agora, já no final da live. E assim, só existem basicamente quatro indicações para que a gente possa fazer injeções dentro do olho da pessoa, que foi o seu caso. Primeiro, diabetes. Segundo, por uma trombose dentro do olho, entupiu uma artéria ou uma veia e a gente faz uma aplicação para tentar corrigir isso. Terceiro, por degeneração macular, que é uma ferida que tem dentro do olho. E quarto, porque tem miopia degenerativa, o olho muito grande pode criar uma membrana e aí a gente faz uma aplicação para poder inibir isso. Então tem que saber qual foi o seu caso. Já que não é diabetes, você falou, então assim, deve ter sido algum outro tipo desse. Então a gente precisa fazer uma avaliação na base de tomografia e angiografia, angio-OCT, para a gente poder avaliar a saúde da parte central da sua retina, para saber se tem jeito de resolver ou não. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo, a gente precisa, a gente cuida, por exemplo, eu cuido 99% dos meus pacientes têm diabetes, então eu cuido, meu foco é esse. Eu cuido de 800 mil maranhenses, eu cuido de 15 a 20 milhões de pessoas no Brasil que têm diabetes. Esse foi o que e olha que não foi fácil escolher, porque é muito difícil a gente renunciar a alguma coisa. Eu posso cuidar de quem tem glaucoma, eu posso cuidar de quem tem doença na córnea, mas eu tive que, ao longo da minha vida, de 10 anos que eu tenho de formado, eu fui vendo que a minha área mais, assim, fui estudando, fiz mestrado nisso lá em Brasília, na UNB, e fui me especializando nessa área. Então hoje eu gosto, me sinto bem, eu me sinto com uma boa aptidão para isso, e eu faço esse tratamento já. Tenho uma experiência grande com isso, com pessoas com diabetes. Então na clínica nossa, eu atendo basicamente quem tem diabetes e doenças da retina, que é esse seu caso. Eu sou retinólogo, especialista nessa parte, tá? E faço também cirurgia de catarata, tá? Mas o meu forte mesmo é a retina, tá bom? Sendo que na nossa clínica nós temos 5 áreas específicas, assim, tá? Bem claras, que é a parte de retina, que é a minha área, a parte de catarata, que é minha e de outros médicos da clínica também, a parte da correção do grau a laser, que era da doutora Raiza, que corrigiu o grau, deixar a pessoa sem óculos. Quarto, glaucoma, que é uma outra área também. E quinto é a parte de estética ocular, que é a parte de correção do olhar da pessoa, a parte de estética que a doutora Raiza faz também, a doutora Cristine chegando e a doutora Thaís está chegando também de Pernambuco para cá. Então, assim, é uma equipe que nós formamos para poder servir vocês, todos com um coração só. Eu tenho muito cuidado com isso, de as pessoas que vêm trabalhar com a gente tenham um coração humano, os médicos, a gente sabe, a gente precisa, eu acredito muito na classe médica desse país, e que os médicos estejam realmente alinhados, né? Alinhados com valores, alinhados de poder servir a população. Antes de tudo, servir. E só depois ser servido, se for para ser. Mas o primeiro passo é dar, é doar. E essa entrega que nós fizemos desde quando eu antes não era nem formado ainda, desde 2010 para trás, e a gente tem lutado e por isso tem voltado tudo isso para nossa vida de resultado. Porque a gente tem buscado servir primeiro, tá? Servir sempre. Toda a equipe médica hoje, com 12 oftalmologistas com a gente, graças a Deus, com essa mesma direção e alinhada para poder gerar resultado na vida de vocês. E vem mais por aí, tá? A gente tem feito estudos, a gente viaja agora para os Estados Unidos. A doutora Raiz passou 12 dias lá nos Estados Unidos, visitando, descansando também, claro, e também visitando hospitais oftalmológicos. Conhecemos o hospital mais validado, mais premiado dos Estados Unidos, que é o Bascom Palmer, na Flórida, em Palm Beach. A gente foi lá conhecer, passamos lá um dia todo conhecendo, visitamos as áreas, os setores, conversamos com as pessoas, com os pacientes, para ver o tratamento, fizemos o famoso benchmarking, né, que é para poder aprender com o que tem de melhor nas pessoas e trazer para cá para o nosso Brasil. E assim, a gente não para. A gente tem uma disposição grande, graças a Deus, de buscar sempre o melhor para servir a cada paciente, a cada população, e também agora servir a classe médica desse país, formando médicos. Eu sou professor de medicina aqui da Universidade Federal do Maranhão, a doutora também é professora, terminou agora o mestrado dela, e a gente não cansa. Servir a população, servir as pessoas e formar os médicos para também servir e alcançar ainda mais pessoas nesse país. Essa é a nossa missão. É isso aí, doutor Álvaro. A gente não cansa, né? Que a gente não cansa realmente de servir, de ajudar o próximo, as pessoas, não só nós, né? Nós dois, como os médicos e as meninas também da clínica, né? Nossas colaboradoras, né? Todas têm esse espírito, têm essa vontade de ajudar as pessoas. E eu acho que é a grande energia que faz a diferença em toda pessoa que entra e que sai da Clínica Olhar Saúde, né? Doutor Álvaro, vamos responder aqui uma pergunta bem interessante do Ida, eu até comentei um pouquinho, né? Quais são os tipos de catarata, doutor Álvaro?
O Whindersson Mendes, que ele sempre acompanha nossa live. O Whindersson é nosso amigo demais, é uma pessoa jovem, trabalhadora, gente boa. É nosso paciente também, o seu pai também, o Wilson, que a gente chama de Wilson Matheus, que é nosso amigo, gente boa. É uma pessoa com diabetes, sofreu consequências no olho dele por conta do diabetes, o pai dele, do Whindersson, também já operou de catarata, e ele realmente precisa muito, né, entender isso, porque é importante. Catarata nós temos basicamente três tipos, vamos botar assim, tem mais, mas basicamente três. Uma que ocorre mais na frente do olho, digamos que é a cortical, que acontece na parte do córtex, a parte mais externa, como se fosse um ovo, assim, naquela parte mais de fora do ovo, perto da casca. Tá? Ali é a catarata cortical. Catarata nuclear, que é uma catarata mais da parte de dentro, do núcleo, do meio lá de dentro, é típico de quem é mais idoso, de quem é tabagista, de quem, por exemplo, pegou muito sol ao longo da vida. E o último tipo de catarata, que é a catarata do fundo, mais assim da parte de trás, que é a catarata subcapsular posterior, que é típica de quem usou corticoide, usou remédio acabado que termina em ona, prednisona, hidrocortisona, por causa desse tipo de catarata específico que dá mais em jovem, geralmente, tá? Então é cortical, nuclear e subcapsular posterior. Esses três tipos, tá? A pior de todos, assim, que mais interfere na visão é a subcapsular posterior, que é a base de corticoide. Mas também ela é mais fácil também de ser tratada, resolvida. A mais comum é a nuclear, aquela que vai evoluindo lentamente ao longo do tempo, deixando a visão embaçada. E a mais rara é a cortical, que é também, ela é mais tardia de se diagnosticar, porque ela começa de fora para dentro, e só com o tempo é que ela vai intervir ali no eixo visual. Tá bom? Mas obrigado pela pergunta aí, desse meu amigo. Abraço aí para toda a região aí do leste, do Maranhão aí, presidente Sarney, eu acho, presidente Vargas, que é o lugar dele. Perfeito, doutor Alves. Vamos responder aqui mais uma pergunta da Rosiane Lopes. Perguntou se a gente está fazendo cirurgia de pterígio. Olá, Rosilene, obrigado. Então, sim, claro que sim. A doutora Raiz é craque nisso, faz muita cirurgia de pterígio. Os outros médicos da clínica também são especializados na cirurgia de pterígio. E hoje mesmo a doutora Raiz fez duas cirurgias de pterígio. Doutora Raiz aí, que vocês estão falando agora aí, ó. Ela acabou de fazer duas cirurgias à tarde agora de pterígio. E é isso aí, pessoal. Assim que a gente tem feito, pterígio é muito comum, aquela carnezinha no olho. E dá para tratar, dá para resolver, isso é muito importante. Não esqueça, pessoal, não esqueçam dos grandes diferenciais nossos da clínica, diferencial do nosso tratamento, é que a gente orienta também a parte de alimentação para você. Eu tenho muita sorte, eu sou abençoado, obrigado, um privilégio muito grande na minha vida de ter uma esposa com duas formações. Nossa filha nasce agora, Maria Júlia, ela vai chegar na escola lá, vai marcar assim, o pai é formado? Ensino superior completo, mestrado. A mãe é formada? Sim. Formada em quê? Em duas coisas. Olha o orgulho dela. A mãe, a doutora Raiza, ela tem duas graduações, duas formações. Ela é oftalmologista, médico, claro, oftalmologista, e é nutricionista, meu Deus do céu. Eu não preciso nem pagar, eu tenho uma pessoa em casa para cuidar da minha saúde, é bom demais. Então, assim, a gente fica muito feliz porque a gente também passa isso para o paciente. Então, você também tem a questão da alimentação que melhora a tua visão. Senão a gente não para de estudar. Ou seja, a gente busca isso não tem em livro nenhum. A gente é só chegar, operar, tratar e ir para casa. Não, chegar, passar óculos e ir para casa. Isso não existe, não é mais só isso. A medicina é muito além disso. A gente precisa, e tem feito esse tipo de trabalho, de buscar o que pode fazer além dos olhos para você. Então é isso que a gente tem feito, essa parte também de alimentação, para melhorar a visão de vocês. Obrigado. Perfeito, doutor. Vou deixar aqui um beijo para Dona Odete, que deixou aqui boa noite, Anjos de Branco. Um beijo, Dona Odete, um beijo especial para a senhora. A Nabiana também está dizendo boa noite. Próxima semana a mamãe está aí na sua clínica, doutor Alves. Todos aqui mandando beijo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta para a gente responder. Uma pergunta muito interessante da Dora Rodrigues, doutor Álvaro. Boa noite. O que vocês indicam para... Acho que ela tem um idoso de 90 anos, ele tem catarata muito avançada. Tem possibilidade dele fazer a cirurgia de catarata, doutor Álvaro? Claro que tem, pessoal. Em qualquer fase da catarata, tem como fazer a cirurgia sim. O que há é, claro, uma chance menor de recuperação. Mas que dá para operar, dá, claro. Mas é melhor operar enquanto ela não está assim tão avançada. Então, nesse caso, vai para avaliação. Porque a catarata, quando ela aumenta muito, ela pode gerar glaucoma, aumentar a pressão do olho, a pessoa fica cega. Então, assim, não é para esperar tanto assim.
Existe um momento certo. Também não é muito cedo, também não é para operar. Existe uma janela, um momento ótimo onde a gente pode fazer esse tratamento na vida de vocês, tá? Então, para começar agora, para vocês entenderem, dá para resolver, manda, liga para a central da clínica, agenda com qualquer outro médico da nossa equipe, e aí depois vem para mim só para eu fazer o caso da cirurgia, se for preciso, uma cirurgia de mais gravidade, de mais precisão, alguma coisa assim que envolva retina, caso mais grave. Mas os outros médicos da nossa equipe que a gente formou são totalmente capazes, são muito bons, a gente escolheu, eles vêm trabalhar com a gente, são pessoas altamente capacitadas e de um coração muito bom. Isso é importante, tá? Por isso, liga para a central e agenda lá para que você possa se cuidar o mais rápido possível. Perfeito, doutor Álvaro. E aqui, dona Odete, ser nobre, servir a quem nunca foi servido. Que bom, dona Odete. O Whindersson, obrigado pela explicação, meus queridos. Presidente Vargas, viu, doutor Álvaro? De Presidente Vargas. A Lúcia Moda, linda, parabéns. Obrigada, Lúcia. Um beijo bem grande, tá bom? E o Coverlailton. Doutor, que dia você está na unidade do Maelbão? Vamos responder essa pergunta do Coverlailton e vamos dar aqui prosseguimento à finalização da nossa live. Doutora, muito obrigado. O Covelailton, a gente está na unidade 1 lá, dia de quarta-feira. Você pode ligar na central e agendar, tá? Para esse mês já não tem. Mas você liga direitinho e fala na central para poder agendar para quando tiver vaga, tá bom? A gente fez agora uma reorganização na clínica, que aí eu estou mesmo só com os casos mais graves de retina, mas todos os dias lá tem médico, tem uma equipe nossa formada por nós, pessoas muito próximas, amigas nossas, pessoas realmente que vão poder te servir também bastante, tá bom? Se for um caso de diabetes, aí é mais comigo que eu resolvo, e aí você vai ligar e agendar de acordo com a nossa disponibilidade, tá bom? E estamos muito felizes, doutora Raiza, obrigado aí por tudo, foi uma live maravilhosa que a gente fez, chegando de viagem agora, e estamos aqui, pessoal. Se vocês precisarem, pode contar com a gente, mandem suas dúvidas, seus comentários. Agora vamos estar cada vez mais presentes aqui para vocês. E é isso. Vamos servir a população, servir porque é isso que nos move, é isso que nos faz levantar da cama cedo e dormir tarde. Então, Julinha, quando chegar também, já vai saber isso desde cedo. Que a vida é servir, a vida é ajudar as pessoas, a vida é batalhar, não é reclamar, é buscar e correr atrás, lutar pelo que se quer, pelo que muda a vida das pessoas. Então a gente inspira pessoas pelo que a gente faz, pela nossa conduta, e é isso que nós temos feito, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, doutora Raiz, um beijo e até a próxima, na outra semana. Perfeito, doutor Álvaro. Então vamos finalizar a live, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Se tiver alguma pergunta a mais que a gente não respondeu, a gente vai deixar aqui uma caixinha de perguntas, então fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que vocês quiserem. E dizer que a Clínica Olhar Saúde está sempre de portas abertas, não só a clínica, mas todos nós profissionais, nossos médicos, eu, doutor Álvaro e todos os outros médicos, mais de 12 médicos nós temos, tá? E as meninas também da clínica, as colaboradoras, né, que estão lá sempre do nosso lado, dando todo o nosso apoio para cuidar das pessoas como realmente elas merecem, né? Esse é um grande lema que a gente tem, faz parte da nossa identidade, do nosso propósito, que é ajudar e servir as pessoas, e vai ser um grande prazer cuidar de vocês e servir vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, na próxima live, tá bom? Beijo.